doces, beleza? Aqui é Sara Costa dos Doces Adoráveis. Sou especialista em bolos decorados com chantininho e pasta americana. E hoje eu vim trazer pra vocês bolo esculpido pra você arrasar com as suas encomendas. Então já pega papel e caneta, vem acompanhar as aulas e pegar todas as dicas que vocês vão aprender comigo. E já aproveita e me segue no Instagram, Sara Costa Cake. Quer aprender? Então vem comigo, vem! Vamos lá! Para começar, a gente precisa bater a nossa cobertura. Esse vai ser um bolo de urso, tá? Vai ser um bolo esculpido, pode-se dizer assim. Nós vamos utilizar o Chantifeste. Se você não tiver Chantifeste na sua cidade, perto de você, pode ser feito com qualquer tipo de chantilly. É só você fazer o chantininho. E essa receita vai estar disponível para vocês na descrição. Mas agora nós vamos aprender a utilizar o Chantifeste, que é uma cobertura muito versátil, muito prática, que você só precisa dela mesmo para dar o ponto e ter um creme perfeito para decorar o seu bolo e super saboroso. Então vamos lá! O interessante do Chantifeste é você bater ele de meio em meio litro, porque ele vai dobrar de volume, certo? Então pode ser que não caiba no bol da sua batedeira. E aí você vai voltar com esse restinho para a geladeira, enquanto esse daqui vai batendo em velocidade média, certo? Nunca velocidade baixa, porque ele vai demorar demais para atingir o ponto que a gente precisa. E nunca em velocidade alta, porque ele vai agregar muito ar e vai acabar ficando muito poroso. E a gente quer que ele fique um veludo. Você não precisa adicionar mais nada para conseguir fazer uma cobertura perfeita nesse bolo, certo? Então velocidade média. Aqui, ó, pra você observar que quando vai dando ponto, ele vai formando uns gruminhos. Então, vê aqui bem de pertinho como que fica. E aí, a gente vai desligar e vai ficar esse desenho aqui, ó. Quando você levanta o globo da batedeira, que você tira, ele vai ficar com esse biquinho aqui, bem em pezinho, certo? E aí, você vai perceber também que vai ficar com uma textura super lisinha, nada porosa. Caso fique poroso, é só você adicionar mais Chantifeste até ele ficar bem lisinho e firme. Então presta bem atenção, porque esse ponto, tanto do chantininho como do Chantifeste, vai ditar o resultado do seu trabalho. Para começar, vamos precisar colorir esse Chantifeste. E aqui eu tô usando um corante marrom. Preferência é que você utilize corantes bem pigmentados, tá? Agora nesse marrom a gente não vai ter que deixar um marrom muito intenso, porque vai ser um ursinho assim mais clarinho. Mas a gente vai precisar deixar um preto bem preto, um rosa bem rosa, aquele chiclete. E para isso você precisa utilizar corantes de qualidade. Outra coisa que você precisa se atentar ao colorir o chantininho, o Chantifeste, qualquer tipo de cobertura em creme, é para não amargar. Então sempre antes de colocar no bolo, prova, porque uma vez que tá amargo, não tem como solucionar. A dica que eu dou pra vocês é, sempre que for colorir a cobertura, coloca bastante quantidade de corante de uma vez só. Espera de 3, 4 até 5 minutos para esse corante oxidar e atingir o potencial máximo de cor que ele pode atingir. Só então você vai e adiciona mais corante. Porque se você ficar colocando sem respeitar esse tempo de saturar, pode ser que ele acabe não atingindo a cor que você precisa e desperdiçando essa cobertura, porque ela vai estar horrível, com um sabor super amargo. E não tem como resolver depois que acontece isso, tá bom? Depois de cobrir todo o bolo, despretensiosamente, você não precisa fazer uma cobertura perfeita, tá? Porque aqui a gente ainda vai alisar e uniformizar essa superfície. Mas o importante é pensar que a gente vai precisar fazer o topo desse bolo arredondado. Então, para isso, eu vou ter que colocar muito chantilly aqui em cima, certo? Então, a gente já vem aqui preenchendo. Depois de preencher toda a superfície, agora a gente vai nivelar. E vamos precisar de borrifador, de maçarico
principalmente de uma espátula metálica e um pedaço de fórmica de MDF, certo? Primeira etapa, você vai borrifar a espátula com água e vai começar a nivelar essa lateral. Lembra sempre do seu braço ficar junto ao seu corpo. Se você estiver sentado, você vai prender o seu antebraço na mesa e aí vai posicionar a espátula dessa forma, com os dedos todos espalhados, prestando atenção aqui embaixo, porque se nessa parte não tiver completamente encostado e arrastando no cakeboard, você vai acabar deixando esse bolo em formato de funil. Tudo bem que nessa ocasião a gente pode até deixar ele mais afunilado, né? De baixo para cima. Mas quando você quiser alisar um bolo mesmo reto, sem necessariamente ser um bolo que tem alguma técnica esculpida, é importante que você preste atenção nesse detalhe, que a espátula precisa estar completamente encostada no cakeboard, tá bom? Então vamos lá. Onde tiver com falha, né, faltando conteúdo, você vem com a espátula e preenche. E deixa que essa parte de cima já a gente cuida dela, tá? Porque a gente já vai precisar ir criando um formato arredondado aqui em cima. Feito isso, nós vamos pegar a fórmica e aí você pode também já começar borrifando ela, porque a água sempre vai ajudar você a melhorar a textura da sua cobertura. E aí, ó, a fórmica ela é boa porque ela é modelável, tá vendo? Então a gente vai segurar dessa forma aqui, ó, com o polegar no centro e os 4 dedos espalhados. E eu vou encaixar essa curva aqui e vou suavemente alisando esse topo. Perceba que se fosse com a espátula de plástico ou metálica, a gente não ia conseguir esse formato, certo? Então, por isso que aqui é essencial utilizar a fórmica. Nessa etapa agora, a gente vai pegar o nosso amigo maçarico, vai esquentar a espátula metálica, onde ela vai entrar em contato com o bolo, pra gente ir tirando as marcações, tá? Pronto. Cuidado pra não se queimar, né? E caso você não tenha maçarico, você pode fazer esse processo na boca do fogão, desde que a espátula seja metálica, tá? E aqui a minha intenção realmente é deixar ele mais fininho na base e um pouquinho mais largo, mais gordinho no topo. Percebe como já dá um efeito mais lisinho? Com a espátula também metálica, só que angular agora, a gente vai vir alisando esse topo para ir reduzindo essas marcações, tá? Depois de termos feito todo esse processo, você pode vir ou com um pedacinho de alumínio, ou até mesmo com papel toalha, mas o papel toalha não é tão legal. Ou um pincel também, pra gente dar uma textura, tá? Nesse ursinho. Mãozinha de leve. E a gente vai dando o efeito dos pelinhos dele. Ó, com o pincel dá pra fazer? Dá. Mas eu prefiro o efeito do papel alumínio, porque ele fica mais... inclusive com participação na aula, isso mesmo, mais natural mesmo. Depois de ter feito a textura no bolo todo, nós vamos fazer um cachepô, que vai ser tipo a blusinha desse urso. E aqui eu tô usando o azul Tiffany. E aí você pode vir aplicando com um saco de confeitar, com a manga, ou você vem com a própria espátula, já que será uma coisa mais despretensiosa. E a gente já vai economizando mangas e sacos para lavar. E aplica aqui. Feito isto, nós vamos alisar para nivelar. Se precisar, a gente esquenta um pouquinho a espátula com o maçarico ou borrifa um pouquinho de água, se a espátula for de plástico.
Feito isso, nós vamos agora começar a dar forma a esse urso. Vamos colocar as orelhinhas dele, tá? E a gente vai pegar aquele mesmo chantilly que sobrou. Se não sobrou, a gente faz mais pra poder fazer as orelhinhas. E aqui você vai escolher a frente, certo? E vai posicionar uma orelhinha de um lado e outra orelhinha do outro lado. Vamos ver se está proporcional. E agora a gente vai alisar. Nessa hora, realmente a gente precisa que seja uma espátula metálica. A gente precisa deixar bem certinha essa orelha. E aqui, ó, com ela quente, você vem alisando. E depois a gente vai fazer a mesma textura que a gente fez no corpo, tá? Mas eu preciso que agora fique lisa. Depois de alisar a orelha, a gente vai vir com a colher e vai esquentar essa colher mais uma vez. Lembra que isso aqui pode ser feito na boca do fogão também, tá, gente? E aí, na parte da frente, a gente vai vir aqui meio que cavando essa orelhinha pra gente criar uma entradinha da orelha desse ursinho. Aí, o que é que vai acontecer? Se não tiver quente o suficiente, ele vai travar e não vai ficar lisinho. Então, a gente vem aqui, esquenta bastante a colher e faz o que a gente precisa. E aí, eu venho aqui novamente, ó, e vou fazendo o buraquinho da orelha do urso. Próxima cor que eu vou fazer, eu vou colocar um rosa bem forte pra gente fazer o detalhe desse urso. E vai ficar meio que um fúcsia. Tô aproveitando a corzinha que sobrou. Porque desperdício zero, né, gente? Antes de fazer esse processo, tem que pegar o alumínio. Vou pegar o mesmo alumínio. Vou vir aqui nessa orelhinha só pra dar um efeito, pra ela não ficar completamente lisa e destoar do resto do corpo, tá? Ó. Da mesma textura. Feito isso, eu vou vir com esse saco de confeitar, bem aqui onde a gente fez o detalhe, e vou depositar um pouquinho desse rosa. Vou esquentar a colher novamente. Pra dar o acabamento aqui nessa orelhinha. Pra ela ficar mais lisinha. E aí, o que é que a gente vai precisar? De um marronzinho um pouquinho mais claro pra poder fazer o focinho desse urso. Então, eu peguei o restinho da cor que a gente tinha, diluí com o branco, tá? Ó, e ele ficou mais clarinho. Nisso que tá mais claro, a gente vai pegar outro saco de confeitar. Vai colocar essa nova cor. Vai escolher a parte da frente. Vai fazer uma bolinha mais oval. E vai vir com a espátula quente mais uma vez para dar o acabamento aqui. Feito o focinho, nós vamos agora fazer o nariz dele. E aí eu vou precisar de um pouco mais de marrom para ficar mais pigmentado. Agora a gente vai fazer o nariz meio que se fosse um coração, mas um coração não tão certinho. E vai passar pelo mesmo processo de alisar.
Depois de fazer o nariz, a gente vai vir com um palitinho e vai fazer a boca desse urso, tá? Então deixa eu virar aqui um pouco. Agora eu vou vir com o preto pra fazer os olhinhos dele, tá? E aí a gente vai posicionar esses olhinhos e depois vamos ajeitar ele. Depois de fazer os olhinhos com o bico perlê número 1 e o preto, a gente vai fazer a sobrancelha bem delicadinha desse urso. Com o pincel, a gente vai vir aqui, ó, só pra dar um detalhe no olhinho e vai fazer 2 bolinhas. Depois de tudo isso, a gente vai fazer as patinhas pra finalizar com chave de ouro. Então, vamos lá. Aqui na frente, eu vou posicionar onde eu quero colocar essas patinhas. E aí, a gente vai repetir o mesmo processo. A gente vai alisar com a espátula quente pra ficar com o acabamento perfeito. Pra dar aquele toque final, a gente vem com aquela textura. E o toque final vai ser um detalhezinho um pouquinho mais claro. Deixa eu tirar aqui. Vou colocar um pouquinho do marrom. Pegar um pouquinho desse branco aqui. Fazer um marronzinho mais clarinho. E aí eu vou pegar um bico perlê junto com essa corzinha pra gente poder fazer o detalhe da pata. Para fazer esse acabamento final, esse extrazinho, a gente vai precisar de um palito para servir como estrutura para um chapéuzinho que a gente vai criar agora. E aí eu vou pegar um pouquinho de um rosa mais claro e vou criar meio que um cone em volta desse palito. A gente vai trabalhar uma textura com o pincel. E para dar aquele toque final, vamos fazer um pouquinho de amarelo. Vamos fazer umas bolinhas despretensiosas para deixar esse chapéuzinho mais divertido. E voilá! Espero que você tenha gostado da aula e aproveita para praticar. Então pega esse ursinho, tira foto e me marca no Instagram Sara Costa Cake. Não esquece, tá? Te espero na próxima aula. Tchau!